Beleza, galera? Bem-vindos a mais uma aula da Beginners Fotografia. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando as diferenças entre o arquivo RAW e o JPEG, beleza? Então vamos lá. Bom, então RAW significa cru, tá? É uma matéria-prima bruta, né, que você pode comparar com os filmes de antigamente. Então você pegava lá sua câmera, tirava foto, tá? Fazia sua composição e no final você tinha lá o negativo, tá? Então você pegava esse negativo, levava para o Darkroom e no Darkroom você adicionava a saturação, o contraste, a exposição, né? Então você podia deixar aquele negativo da maneira que você quisesse, tá? E se você não gostasse, você pegava aquele negativo de novo e fazia de maneira diferente, beleza? Então o RAW é a mesma coisa. Como ele é um arquivo que tem muita informação, você pode pegar esses dados, né, esse arquivo, e mudar ele, tá? Adicionar nitidez, adicionar contraste, adicionar white balance. E se você não gostar, você pode mudar de novo, tá? Já o JPEG não. Quando você fotografa em JPEG, sua câmera ela já processa essa imagem. Então o firmware da câmera ele processa a imagem, então ele já adiciona nitidez, contraste, white balance, tá? Tudo é como você já deixou programado na câmera, ele já adiciona nesse arquivo JPEG, beleza? E adicionando isso ele faz o que depois? Ele comprime essa imagem. Então comprimindo essa imagem ele joga muita informação fora, né? Muitos dados, tá? Então ele só mantém o que ele acha necessário. Já o arquivo RAW não, ele mantém todos esses dados, toda a informação, ele mantém toda a qualidade de imagem que o seu sensor pode captar, beleza? Então ele mantém também nesse arquivo RAW toda a metadata. A metadata é o que? É a câmera que você usou, a lente que você usou, a distância focal, o ISO, tá? A nitidez, o white balance, ele mantém tudo nessa imagem, tá? Mas para você pegar tudo isso depois e você colocar o quanto você quer, tá? Você adiciona da maneira que você acha melhor, da maneira que você quer que sua imagem fique, tá? Então uma coisa ruim desse arquivo RAW é que ele não é um arquivo universal. Então se você pegar esse arquivo e jogar ele no seu computador, provavelmente você não vai conseguir visualizar ele, tá? Você vai precisar de um software, né, para você poder abrir essa imagem. Já em JPEG não, ele é um arquivo universal. Então ele vai abrir em qualquer computador, celular, televisão, tá? Então você transfere ele para onde você quer e você consegue abrir, tá, essa imagem, visualizar sem a necessidade de usar um programa, beleza? Então isso é uma coisa boa do JPEG. Eu acho que eu vi alguns comentários que existe um codec, tá, que você instala no Windows para você poder visualizar esses arquivos RAW, mas eu não tenho certeza. Os programas hoje em dia mais usados para você abrir esses arquivos RAW são o Lightroom e o Camera Raw do Photoshop, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Picasa também abre arquivo RAW já, tá? Caso você tenha acabado de comprar uma câmera, você tente abrir no Lightroom, no Photoshop e não abra a sua imagem, você tem que tentar atualizar o seu programa, né? Ou esperar sair a atualização do programa para o seu arquivo de RAW, beleza? O que aconteceu comigo uma vez, eu tenho, né, T4i e eu fui tentar abrir o arquivo RAW no Photoshop, eu tinha o CS5, tá? Então não abria, tá? Não era compatível. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que, mesmo atualizando pelo CS5, o Camera Raw, não abrir. Então eu tive que instalar o CS6. Aí eu consegui abrir o meu arquivo RAW da T4i. Já o Lightroom não teve problema, ele abre qualquer imagem. Bom, então as vantagens da JPEG é que ele é um arquivo pequeno, então ocupa menos espaço no seu cartão de memória, né, no seu hard drive. Já é uma imagem pronta, então que você já pode visualizar, você já pode mandar imprimir, usar ela, beleza? E ela não necessita de nenhum programa para você poder abrir ou visualizar ela, tá? As vantagens do arquivo RAW é que ele mantém uma quantidade maior de informação que você consegue recuperar, né, depois muito mais fácil, caso você tenha feito a exposição errada, alguma coisa errada na sua imagem, tá? Então você consegue recuperar muito mais com o arquivo RAW do que com o JPEG, beleza? Porque você vai ter muito mais dados nessa imagem. Então é um arquivo maior, né, com mais dados, porque ele obtém a capacidade máxima, né, do seu sensor. Então ele pega a qualidade máxima do seu sensor e cria esse arquivo. Então os contras do JPEG é que você tem uma imagem reduzida, com menos qualidade, e você é mais limitado na hora de fazer a pós-produção, tá? Então esses é a única coisa ruim. Já os contras do arquivo RAW é que ele é um arquivo muito grande, tá? Então ele é normalmente 3 ou 4 vezes até maior do que um arquivo JPEG, tá? Então normalmente na minha T4i um arquivo RAW normalmente é 22 MB e o JPEG na maior qualidade é
de 4 a 6 MB, tá? Então você vê a diferença aí, quanta informação o arquivo RAW mantém, tá? Mas às vezes é ruim por ser muito grande, vai ocupar mais espaço no seu SD, no memory card do seu computador, tá? Mas hoje em dia é tão barato você comprar um SD com bastante giga que eu acho que não tem problema mais nisso daí, na questão de tamanho. Uma coisa ruim do RAW também é quando você vai fazer em disparo contínuo, tá? Como ele é um arquivo muito grande, você vai colocar para disparar, ele vai disparar um pouco e depois o buffer da câmera vai encher, né? Então vai diminuir a velocidade dos frames por segundo, tá? Então eu vou mostrar aqui a diferença para você do JPEG para o RAW, tá? Então eu coloquei o JPEG na maior qualidade, tá? Da minha câmera e em RAW também. Então vocês vão ver que a diferença entre os dois. Bom, então agora a gente vai para o computador e eu vou mostrar a diferença para vocês nas imagens mesmo, para vocês terem uma ideia melhor, beleza? Bom, então eu estou aqui com as imagens, então aqui a imagem da esquerda é o arquivo RAW e o da direita é o JPEG, tá? Então o JPEG está na maior qualidade que a minha câmera produz, tá? E o RAW também, então o RAW só tem uma opção. Então depende de câmera para câmera, tá? Então a gente vai vir aqui na aba Develop. Então primeiro eu só vou editar essa primeira imagem que é em arquivo RAW, como vocês podem ver aqui, tá? Tá DNG. O DNG, galera, ele é o arquivo RAW, tá? Da Adobe, então ele é um arquivo universal hoje em dia, tá? Então, quando você passa ele você abre ele no Lightroom, você tem a opção de converter ele para DNG, tá? Então, você convertendo ele para DNG, ele não perde nenhuma qualidade, nenhuma informação, tá? Continua RAW. Só que você vai ter a possibilidade de abrir esse arquivo DNG em outros programas muito mais facilmente do que o arquivo da câmera, tá? Então cada câmera produz um tipo de arquivo RAW. Então eu vou deixar uma lista na descrição do vídeo para vocês verem as diferenças aí de câmera para câmera, tá? Então na Canon tem só para vocês terem uma ideia, tem o CRW, né, ou CR2, que é os arquivos RAW. Então na Nikon é o NEF, né? NEF, tem também o NRW e a Sony também tem, então é ARW, SRF e SR2, tá? Então cada fabricante tem um estilo de RAW diferente, beleza? Então você convertendo ele para DNG, você transforma ele num arquivo universal para você abrir em outros programas bem mais facilmente. Então aqui selecionei o arquivo RAW. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o white balance dele. Então uma coisa legal do RAW também é que você não precisa se preocupar com o white balance na sua câmera, tá? Você pode mudar ele depois aqui no seu programa de edição, tá? Sem problema nenhum. Então aumentei no máximo aqui o white balance. Eu vou diminuir as highlights aqui. Então você vê que eu já recuperei bastante os detalhes aqui nas nuvens, né? Que não tinha. Vou botar aqui normal pra você ver. Você vê que aqui está estourado. Aqui eu diminui, então eu recuperei bem os detalhes. Eu vou aumentar um pouquinho as sombras aqui também, para mim ter mais detalhes nas sombras. Tá? Bom, então aqui eu vou fazer só isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui eu vou adicionar essas mesmas configurações iguaizinhas, tá? No arquivo JPEG. Então venho aqui, selecionei as duas, venho aqui em Sync e vou sincronizar tudo, beleza? Então vamos ver qual que vai ser o resultado da JPEG. Lembrando que as duas imagens eu tirei com as mesmas configurações, mesma lente, mesma câmera, tá? Então depois eu só mudei de RAW para JPEG, tá? A maior qualidade que eu estou usando nessa imagem aqui, a maior qualidade do JPEG. Então, vou voltar aqui para a library para vocês verem lado a lado. Então aqui as duas, deixa eu voltar aqui, eu editei iguaizinhas, tá? Então você pode ver na RAW, como eu editei bem ela, não perdeu detalhes, né? E aqui você vê que o céu, você pode ver que está totalmente estourado, está branco na verdade. Então quase não tem detalhes aqui da nuvem. E eu fiz a mesma configuração, beleza? Nas duas. Então você vê que adicionou também uma cor, né, mais esverdeada para JPEG. Então quando você altera aqui a temperatura, não é como se fosse aqui
o balanço do branco, tá? Ele adiciona uma cor na imagem quando é JPEG, tá? Então ele não muda o balanço do branco, ele adiciona uma cor parecida, vamos dizer assim. Aqui não, que eu já mudei, você pode ver que tá perfeitinho, beleza? Então aqui é só para vocês verem basicamente. Então se eu der o zoom aqui também, então vocês vão ver que o arquivo RAW ele é bem mais nítido do que o JPEG. Para carregar. Então você pode ver aqui que o arquivo RAW está bem mais nítido, né? O JPEG já é um pouquinho mais embaçado. Vou colocar aqui bem, tá bem claro aqui. Aqui também você tem mais detalhes, né? Você pode ver que você tem bem mais detalhes aqui nos tijolos, tudo aqui. Separa um pouquinho aqui, né? Aqui já ficou uma coisa só, tá vendo? Ele adicionou uma cor por cima de tudo, parece. Aqui embaixo também você vê que você tem bem mais detalhes aqui no cimento do que aqui no JPEG, beleza? Então isso aqui é só basicamente, se você tiver uma câmera aí, você tira duas fotos diferentes, joga no seu computador e mexa, né, muda as configurações e vejam por você mesmo aí a diferença. Bom, então quando você vai usar JPEG, quando você vai usar RAW, tá? Isso depende de você, você pode usar os dois a todo momento, beleza? Você tem que só lembrar que em JPEG você tem uma limitação maior na hora de fazer pós-produção, então o bom é você usar, se você for fotografar jornalismo, esporte, que você precisa, né, dos frames por segundo da câmera rápido, né, sem que ele trave, na verdade, né, para aniversários, se você vai no parque de diversão, tá? Então coisas que você não vai fazer pós-produção. E você usa o RAW quando você for editar bem essa imagem, né? Então se você vai fazer um casamento ou alguma coisa assim que você depois vai fazer uma pós-produção, editar bem a imagem, trabalhar nessa imagem, o legal é você usar o arquivo RAW, beleza? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer um casamento ou qualquer outro evento com o JPEG, tá? Você pode. Isso não vai te fazer, usar o JPEG não vai te fazer menos profissional do que quem fotografa em RAW, beleza? O RAW você só vai ter um pouco mais de dados para trabalhar nessa imagem, né? Sem perder tanta qualidade. Então, basicamente é isso. Bom, então agora para terminar o vídeo eu vou responder as perguntas mais frequentes, né? As dúvidas que as pessoas têm quando se trata de RAW e JPEG, beleza? Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é como abrir o arquivo RAW no Photoshop, tá? Eu vou mostrar para vocês no computador aqui. Bom, então vamos dizer que você não tem o Lightroom, você tem que passar seu arquivo RAW direto para o computador, tá? Então, essa aqui é uma imagem que eu fiz, você pode ver que é o CR2, que é um arquivo da Canon, tá? Então é por aqui que você vai ver o nome do arquivo RAW da sua câmera, beleza? Então o meu aqui é CR2. E aqui ele está em DNG porque eu já converti, né, pelo Lightroom, tá? Então vou voltar aqui. Então, normalmente se você tem o Photoshop instalado, é só você clicar nessa imagem, tá? O que vai acontecer? Ele vai abrir o Camera Raw, tá? Então esse Camera Raw é um plugin do Photoshop e aqui você faz as modificações que você quiser, beleza? Mesma coisa do Lightroom, tá? Então se você perguntar qual é melhor, Lightroom ou o Camera Raw, basicamente eles são o mesmo, tá? Eu só gosto do Lightroom que você pode trabalhar com mais de uma imagem, né? Bem mais fácil, né? Com várias imagens de uma vez só. Mas também você consegue fazer isso com o Photoshop. Acho que é com Camera Bridge, né? Não tenho certeza porque eu não uso, quase não uso o Camera Raw, tá? Então basicamente é isso, é você clicar na imagem que ele vai abrir, se você tiver o Photoshop instalado, beleza? Se você tiver o Photoshop e não abrir, você tem que atualizar o seu programa, beleza? O seu Camera Raw ou adquirir o Photoshop mais novo, tá? Então outra pergunta é possível salvar de RAW para JPEG? Sim, então vou mostrar aqui para vocês também. Então vou mostrar aqui no Lightroom. Então você seleciona a imagem, clica com o botão direito, aqui vem aqui em Export de novo. E aqui você seleciona o formato que você quer salvar, né? Que você quer exportar. Então tem JPEG, PSD, TIFF, DNG original. Então é só você colocar aqui em JPEG, você pode escolher a qualidade, tá, que você quer desse JPEG. Então lembrando que aqui a qualidade do JPEG, se eu colocar em 100, vai ser uma qualidade grande, porque você está transformando, né, um arquivo RAW para JPEG, então você não vai perder muita qualidade, tá? Então você pode colocar aqui em 100 ou em menos, ou limitar o tamanho também que você quiser, beleza? Então você pode exportar de RAW para JPEG. Outra pergunta é, eu posso postar arquivo RAW no Facebook ou na internet? A resposta é não, tá? Para você
usar esse arquivo RAW, você tem que converter ele, tá? Para JPEG, para TIFF ou para qualquer outro formato que possa abrir, né? Vamos dizer assim, na internet, né? Então você tem que primeiro converter esse arquivo e depois você jogar ele no Facebook, tá? E lembrando que a hora que você joga no Facebook ele perde mais qualidade ainda, né? O Facebook já comprime um pouco mais. Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado, tá? Se vocês gostaram, por favor, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, qualquer outra dúvida deixe aí nos comentários, tá? E também acesse a nossa página no Facebook, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, que a gente tá sempre postando dicas diárias lá, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.